David Cronenberg, o mestre do horror corporal, está de volta. Está de volta assim, né? Esse filme aqui, O Senhor dos Mortos, o mais recente do diretor, foi lançado oficialmente ano passado. Eu só consegui ver agora, esse ano, 2025. E, infelizmente, para mim, foi uma grande decepção. A ficção científica, o thriller, o horror corporal tá ali, tem elementos óbvios do cinema do Cronenberg também, mas eu acho que o filme tem também vários problemas e a gente vai falar mais sobre isso. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Pastrami on rye, but no pickles. Too much acid. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre O Senhor dos Mortos, o novo filme do homem David Cronenberg, que tá com nada mais e nada menos do que 82 anos de idade, fazendo o que ele ama, fazendo cinema. Isso é bom demais. Esse é um filme também muito pessoal, claro, né? Os filmes do Cronenberg são pessoais também e tal, outros do passado, mas esse aqui em específico, ele fala de antemão, né? O Cronenberg pai, porque a gente tem o Brandon Cronenberg, o filho do David. Ele fala que esse filme é muito sobre a morte da esposa do David Cronenberg lá em 2017, o luto que ele passou, e isso é muito claro no filme, né? O próprio protagonista desse filme aqui, feito pelo Vincent Cassel, ele tem um visual, ele tem um cabelo muito parecido com o próprio David Cronenberg. E o que o Cronenberg faz aqui, né? Ele conta a história de Cars feito pelo Vincent Cassel, que é um milionário. O cara, ele tem um restaurante, olha só essa ideia, bem cronenbergiana, um restaurante num cemitério diferenciado, que esse cara criou uma tal de Grave Tech, que são as mortalhas ali, os túmulos de pessoas que têm grana, obviamente, e os parentes, os familiares dessas pessoas, através do túmulo que tem umas telas, conseguem ver os cadáveres dos amados que faleceram. Lucas, mas esses cadáveres, eles ficam ali sendo mantidos, intactos? Não, eles ficam ali numas mortalhas que tem câmeras e em decomposição mesmo, em a caveirona. E é uma forma muito mórbida, né? Mais uma vez, que conversa assim bastante com o cinema do David Cronenberg. É uma premissa sombria, porém interessante, e fala muito sobre essa coisa do luto, da dificuldade do desapego, etc. Né? Entre outros temas que ele vai trabalhar aqui, são alguns, né, no decorrer do filme. E as coisas complicam para o Karsh, porque pessoas são contra aquele método dele, acham isso desrespeitoso e tal, então tem uma represália. É um filme que fala de conspiração, pessoas passam a atacar esse lugar, quebrar ali os túmulos, e o Karsh, esse protagonista, ele quer descobrir quem é essa galera que foi lá, que quebrou, que pode estar rondando ele ali, que pode ser cada vez mais perigoso, etc, etc. Nisso o personagem não sabe muito bem em quem confiar, envolvem pessoas aí de outros países. Estariam outras pessoas poderosíssimas com interesse de sabotar o cara, quem sabe hackear aquele sistema, roubar aquela tecnologia. Tudo isso é muito interessante, é uma premissa intrigante, né? É uma premissa que faz parte, mais uma vez, do universo aí Cronenberg. Mas eu te digo que isso tá bem no comecinho do filme. Ao longo das quase 2 horas de projeção, essa é a ponta do iceberg, mas é uma ponta que pra mim é a coisa realmente muito interessante desse filme. Por quê? O Cronenberg, que também não só dirige, mas roteiriza o filme, eu acho que na hora dele sintetizar esses elementos, de desenvolver esses elementos, de transformar isso num longa-metragem, desenvolver a relação desse protagonista com os outros personagens, a desconfiança dele, a investigação, né, em relação a essa conspiração, é um filme que ele fica na superfície
ele atira para vários lados, né? Ele traz vários personagens, várias possibilidades, e nessa coisa dele ir para vários cantos, dele às vezes perder um pouco de foco, ele estabelece uma coisa aqui, essa coisa às vezes é esquecida, já vai para colar e já surge um novo personagem, uma nova conspiração, uma ideia que é jogada. Por quê? Porque a ideia é transformar aquela premissa em algo mais complexo, mas mais uma vez sem criar muita liga. Pelo menos na minha experiência, eu achei que chegou um ponto que o filme ele acabou se tornando, mesmo com tantas temáticas, coisa de luto, perda, amor, traição e morte. Parece que o filme ele se embola nesses conceitos, ele se perde ali no meio do caminho e ele fica mais monótono, ele se estagna bastante ali no meio desse processo. Restaurant workers confirmed the damage. They wanted us to tell them to call 911. Vou te falar que eu tive dificuldade também para criar conexão com esses personagens. São personagens ali que supostamente estão sofrendo, tipo o personagem do protagonista feito pelo Vincent Cassel, né, que ele sofre pela mulher e tal. Eu até gosto do Vincent Cassel como ator, mas eu acho que ele tá meio que no modo piloto automático aqui, sabe? Eu não sei se faltou um pouco de direção de ator pra ele, mas existem cenas pontuais do ator aqui que são cenas ruins mesmo, de interpretação, de entrega. Parece uma coisa meio duvidosa ali, parece que o cara ele precisava transmitir uma certa emoção, mas o ator parece meio perdido em como ele vai fazer isso, sabe? E não foi só uma, duas vezes, não. O personagem do Guy Pearce, que é um cara doidinho ali, que tem uma certa importância na trama, mesmo assim não tem espaço suficiente para brilhar, apesar de parecer um personagem mais interessante. Existe sim uma entrega do ator, mas ele é meio escanteado, tá? A Diane Kruger faz vários papéis aqui, é uma das protagonistas, e eu acho que algumas das interações que ela tem com Vincent Cassel, com o protagonista, são momentos ali meio desconfortáveis, mas não de uma maneira positiva. Eu acho de uma maneira meio fria, meio esquisita mesmo. E muita gente pode falar, Lucas, mas o cinema do Cronenberg é um cinema estranho mesmo, é um cinema desconfortável, é um cinema que você não necessariamente vai ter personagens padrões, muitas vezes vão ser personagens imprevisíveis mesmo, e etc. E sim, eu gosto muito do cinema do Cronenberg, já falei de várias das obras dele aqui, mas eu acho que de fato o filme ele se limita muito nesse impacto através desse conceito de estranheza, de desconforto e essas temáticas mais sombrias. Não é só porque ele tá trazendo isso em tela e mostrando aquilo e vindo de um diretor muito respeitado que já fez muita coisa excelente para o gênero no passado, que necessariamente isso vá funcionar automaticamente, porque eu acho que apesar dele replicar vários desses elementos clássicos, aqui eles são bem menos impactantes e bem menos eficazes mesmo na sua entrega, no seu resultado final em tela. Eu acho que quem é muito fã do Cronenberg pode gostar mais do que eu de O Senhor dos Mortos, né? Pode, através dessas fagulhas do cinema do diretor que estão aqui e ali, né, ver mais valor aí no resultado desse filme. Mas pra mim, infelizmente, é um filme que não causa muito impacto e não é um bom feito na carreira do Cronenberg, que tem tanta coisa interessante. Então, pra mim, sim, foi decepcionante, porque eu achei que tudo isso poderia ter sido juntado de uma maneira mais inspirada. E potencial tinha, eu te digo, pela base do filme tinha e pelo diretor e o talento dele, tá? Eu dou uma nota 5.5 para O Senhor dos Mortos. Um filme que pisca para vários temas, traz elementos interessantes, né? Tenta fazer muito suspense de uma maneira mais complexa, mas no fim das contas ele acaba ficando vazio demais para o tanto de coisa que ele vai trazendo. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. But yeah, careful. Bem, o principal suspense, digamos assim, do filme é quem destruiu as mortalhas do Karsh, né? Quem tá por trás disso,
O Karsh, o protagonista, ele tem pesadelos com a mulher dele. Então é um filme que fala dessa coisa de como ele atravessa o luto, né? De como ele tenta, com aquela maneira bizarra, aquela maneira inusitada e deveras excêntrica de um milionário que tá ali em dor, e é aquilo que ele consegue fazer para ele continuar vivendo, é observar a mulher dele, o cadáver da mulher dele em decomposição. Como dizem, né? O luto, cada pessoa passa de uma forma, e aqui o Cronenberg ele traz da forma mais bizarra que ele poderia conceber. Essa investigação do Karsh, ela até começa ali interessante, mas ela se prolonga, ela se repete, ele vai para um lado, vai para outro. Vem uma hipótese, de repente vem mais 3 hipóteses e mais 5 personagens, e tudo bem você trazer uma trama ali cheia de nuances e personagens e possibilidades, né? Mas eu acho que fica um ping-pong muito pra, nossa, vamos encher o filme de coisa também e pincelar um pouquinho cada uma delas, né? Então, tem a personagem lá da mulher cega que se envolve com Karsh, e ela é casada com um CEO poderoso, bilionário lá de Budapeste, que quer levar a Gravitech lá, né, do Karsh pra Budapeste. E tem o lance de estar crescendo supostamente algo no esqueleto da mulher do Karsh, né, dentro ali da mortalha. Inclusive, quando o Cronenberg que traz muito o terror corporal, inclusive nesse filme aqui, nos pesadelos que o Karsh tem com a mulher dele, com a Becca, em que a cada pesadelo que passa, porque ela morreu de câncer, né? Então ela tá sem um seio, aí depois ela tá sem um braço, aí depois ela tá toda costurada, e ele fica remoendo aqueles pesadelos e sofrendo e conversando com ela, né? Inclusive a Diane Kruger faz a Terry, que é a irmã da Becca, né, que tá viva ali, fica conversando com o Karsh, depois vai se envolver com o Karsh, e é mulher do Maury, ex-mulher do Maury, né, que é o doidinho da tecnologia ali, feito pelo Guy Pearce, que ajuda o Karsh ali na tecnologia, e é um cara que tem ciúme do Karsh com a ex-mulher dele, com a Terry. Então, né, às vezes parece uma novelona mexicana, nada contra, mas, né, intriga, ciúmes, romance, sexo e coisas cronenbergianas. E para além de todas essas tramas, tem um cara lá na Islândia que foi o médico da Becca, da esposa do Karsh, do protagonista, e ele se mudou para lá, e o Karsh acha que ele pode ter alguma coisa a ver com o negócio das mortalhas, e que ele tem ciúme do médico, porque ele teve muito contato íntimo ali com a mulher do Karsh, né? E eles já tiveram um relacionamento passado. Então, sim, tem um monte de coisa, um monte de camada e turbulências desses personagens. Mas é isso, tá? Não é porque tem muita coisa que elas são necessariamente bem trabalhadas no filme. Porque uma ou outra sim, mas muitas, pra mim, não. You were supposed to come back this morning. E aí o que acontece, né? Tem uma tal de Honey, que é a inteligência artificial do Karsh ali, que foi criada pelo Maury, né? O ex-cunhado dele, que é ciumento. Acontece que ela tá hackeada, ela até em um momento simula ser a Becca lá, sem o braço, sem o seio, todo costurado e tal. A bonequinha digital mesmo. E o Maury tá controlando ela, hackeou o sistema ali do Karsh, e o Maury fala que foi ele que mandou destruir, né, as mortalhas e tal, por ciúme do Karsh e da Terry. E vira uma grande bola de neve, né, porque o Maury, esse cara, fala que contratou russos para fazer isso, e os chineses que estavam ali de olho pegaram ele e acharam que era uma grande conspiração, mas na verdade, segundo o Maury, esse doidinho, era só uma vingancinha dele ali mesmo. E nisso o Karsh tá se envolvendo com a irmã da mulher dele que faleceu, né, ali, e ela é meio esquisitinha, excêntrica também, não se sabe se pode confiar nela completamente. A grande questão aqui é que o Cronenberg, ele abre todas essas possibilidades e ele não necessariamente quer dar respostas, e tudo bem em relação a isso, a gente não precisa de coisas mastigadas, até porque eu acho que a intenção é a gente experienciar o filme
e criar coisas na cabeça, possibilidades, até porque são várias delas, né? Eu vou falar um pouco o que eu interpreto do final do filme, que também é bastante nebuloso. O que acontece, né? O médico que estava na Islândia aparece enterrado do lado do corpo da mulher do Karsh e tal, e ele alimenta uma teoria, né? Será que eles tinham um caso, ela e o médico dela e coisa e tal? E tudo isso fala sobre o luto. Independente qual é a resposta, tem uma conspiração, tem uma máfia, são os russos, são os chineses, quem são? É o Maury mesmo? A Terry, a cunhada dele, tem alguma coisa a ver, né? A mulher lá, a sul-coreana, que tá se envolvendo com o Karsh, também tem alguma coisa com isso? De verdade, não importa muito, porque é muito sobre o processo desse personagem tá a todo custo querendo enfrentar ou passar o luto dele ou deixar a morte da mulher dele para trás, porque aquilo, querendo ou não, afetava muito ele. Vide os pesadelos que ele tinha frequentemente com a esposa deformada. E no fim, o que acontece? A sul-coreana, a Sun-min, chama ele e fala, vamos lá para Budapeste, eu tenho uma casa. Meio que ele vai ser o amante oficial da mulher, porque ela é casada com um CEO poderoso lá e tal, né? E eles querem abrir a Gravitech lá também. E a última cena é ele indo de avião lá para Budapeste com a mulher. Quando ele olha para ela, ela tá igual a Becca nos pesadelos, sem braço, né? Toda costurada, deformada. E os dois se abraçam e coisa e tal ali, e o filme acaba. E é aquilo, né? Pra mim, o Karsh deixando tudo pra trás, conspiração, a Gravitech, a mulher, a cunhada, não sei mais quem, né? E fugindo disso, mas ele não poderia fugir, porque a Becca, o que ele viveu, o amor dele, estaria ali naquela mulher, né? Na frente dele, nas visões dele, nos pesadelos dele, perseguindo ele aonde ele fosse. Fim de O Senhor dos Mortos. Como eu disse, né? Eu sintetizando aqui, não sei nem quem não viu o filme entendeu, porque são muitas coisas, são muitos detalhes. Eu diria que eu não falei nem metade das coisas aqui, não é nem essa intenção desse tipo de vídeo. Mas é porque realmente eu acho que na hora de colocar tudo isso junto e desenvolver essas ideias e essas conspirações e tal, eu acho que o filme fica no meio do caminho, ele não consegue ser impactante ou emocionante, entre aspas, o suficiente, né? Não necessariamente é essa a intenção do Cronenberg, até porque muito dos seus filmes tem essa frieza, né? Esse vazio. Mas ainda assim peca pela execução desse roteiro e desses personagens, sem contar o elenco que também dá umas vaciladas aí no meu ponto de vista, tá? E você assistiu O Senhor dos Mortos? Você gostou mais do que eu do filme? Você tem outras interpretações? O que você acha do cinema do Cronenberg? E sim, cara, eu espero que o Cronenberg ele faça outros filmes. É muito bom a gente ver o cara ainda tendo essa criatividade e tal. Torço pro próximo filme dele ser melhor do que esse, ser, né, melhor juntadinho ali do que esse. Que venham vários, né? Vários outros filmes, porque o cara tá com 82. Você vê o Clint Eastwood com mais de 90 ainda fazendo filmes, né? E que venha o que vier. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique aqui no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, ajuda demais o canal, tem acesso antecipado a vídeos, lives exclusivas e mais novidades no link da descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.